Olá pessoal, hoje eu venho trazer mais esse vídeo para vocês, um vídeo com uma mistura de tristeza, de aflição por você não conseguir ajudar e mais um prédio que desaba no nosso país. Eu vou falar um pouco aqui para vocês o que aconteceu com esse prédio, a história um pouco desse prédio e depois eu mostro um vídeo. Então esse prédio é um prédio, como todo mundo pode ver, é um prédio de 4 pavimentos. E ele, de acordo com o Corpo de Bombeiro, ele inclinou cerca de 15 graus na tarde de sábado, do dia 1º de junho. Esse prédio ele fica no bairro de Maraponga, em Fortaleza. Lá tem 16 unidades residenciais, todas elas foram evacuadas, graças a Deus que não houve feridos. E além dessas 12 casas, também 12 casas vizinhas tiveram que ser evacuadas devido à estrutura. Então, eu sempre falo o seguinte, que antes de acontecer, ela sempre dá sinais. O que seria esses sinais, Tatiana? Uma rachadura que acontece, um barulho que você começa a escutar como se fossem os estalos. Então, isso tudo tem que ser ouvido, porque ela dá sinais, ela indica para você que ela não está bem, que a estrutura está doente, mas por muitas das vezes isso é ignorado. Então, qual o relato que teve de um morador? Esse morador, ele diz o seguinte, que há 2 semanas antes de acontecer, o alicerce cedeu e o proprietário chamou um pedreiro, ou seja, era um apartamento alugado e ele chamou, era o proprietário que automaticamente chamou um pedreiro. E esse pedreiro constatou um vazamento na base do prédio, tá? De acordo com ele, rachaduras começaram a aparecer. E aí a Defesa Civil ela foi acionada, ou seja, 2 semanas antes. O proprietário contratou 2 engenheiros que avaliaram e disseram que o risco era médio, que ninguém corria risco de perder a vida. Isso é que relata o proprietário desse apartamento que foi alugado por esse senhor. E aí eles não acreditaram nisso porque ninguém viu como estava lá embaixo, ou seja, desconfiaram realmente desse laudo que esses 2 engenheiros falaram, ok? E aí o que aconteceu? Quando a Defesa Civil ela chegou nesse prédio, teve um agente da Defesa Civil que preparou um laudo, que esse laudo ele tem a emissão dele do dia 30 de maio, informando sobre a necessidade de fazer uma nova avaliação da estrutura do prédio, depois dele ir pela segunda vez em menos de 15 dias no edifício. Ele diz o quê? Não foi rachadura do pilares, o problema era embaixo, no solo. Diante de tudo isso, eu orientei ao solicitante para chamar a imobiliária e o proprietário do prédio para que pudesse fazer uma avaliação com o engenheiro, disse esse agente da Defesa Civil. E ele ainda detalha que ele fez o quê? Uma medição dos 5 pilares alinhados, que segundo ele percebeu o declive de uma das colunas e uma abertura no final do muro de 1,5 centímetro. E ele diz, percebemos que em cada base do pilar houve uma remoção. Foi colocada apenas argamassa para uma suposta irregularidade da fundação. Então, o que aconteceu com isso tudo? A Defesa Civil, ela avisou que tinha problemas, pediu para que o proprietário novamente chamasse um engenheiro, que aparentemente talvez não teve tempo hábil para isso, ou às vezes ignorou esse procedimento. Então, olha o que acontece com esse prédio por imprudência, seja de quem foi, mas a imprudência e o não conhecimento, ou talvez achar que não precisa fazer uma sondagem de solo, que nós como engenheiros escutamos muito isso. Ah, que não precisa, já achei solo firme dentro de 1 metro, eu não preciso fazer uma sondagem de solo. Eu tenho até um vídeo falando sobre sondagem de solo. Agora eu vou mostrar esse vídeo para vocês que infelizmente o que aconteceu com essas 12 pessoas que compraram ou alugaram esse prédio e que viram os sonhos dela ser totalmente destruído nessa ocasião. Pelo amor de Deus! Mas só conversa entre si.
vou mais subir não ali pra lá pra cima. Na hora que desceu, esse senhor aqui escapou por 1 centímetro, não? Não, foi lá. Ele passou